Boa tarde, meus irmãos. Que a bondade do Senhor continue sendo sempre com o seu povo. Quero agradecer a atenção de todos e convidá-los para mais um estudo da Palavra de Deus. Nessa tarde eu quero trazer uma reflexão no Evangelho de João, e o tema será o Evangelho da Graça. Mas antes eu os convido a orar. Vamos clamar a Deus pela vida do irmão Tadeu e do pastor Ivan. O irmão Tadeu é membro aqui da igreja. O pai deles partiu para a eternidade, mas glória ao Pai, partiu para morar com Jesus. Também tem o doutor Júlio. Ele nos acompanha pela internet e a mamãe dele partiu no dia de ontem. Então clamemos também o conforto de Deus para o irmão Júlio. Pai amado, nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor é bom. Desfrutamos da tua bondade e te louvamos pelo teu cuidado. Suplicamos pela tua misericórdia, Pai, vem ser conosco. Deus amado, eu quero clamar a Ti para que seja com aqueles que passam por luta. Lembro aqui dos familiares de tio Nena, seja com tia Vilma, com o Gel, com o Estênio, com a Poliana, seja com os familiares do pastor Nidoval, a Imaneci, o Rafael, a Raquel, seja com a Igreja Batista Boa Vista. Clamamos a Ti, ó Deus, pelo irmão Tadeu, pelo o pastor Ivan. Ó Deus, conforta eles e os familiares diante da partida do papai. Seja também com o doutor Júlio, com seus familiares. Deus amado, clamamos pela irmã Daci, pelo irmão Clay, clamamos pela irmã Celino, pelo irmão Tiago, pelo irmão Raimundo, pela irmã Maria Luísa. Cuida dos nossos enfermos. Em nome de Jesus te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, eu os convido a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 16 e 17. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 16 e 17, dizem assim: Pois todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Eu gostaria de falar do Evangelho de João, o Evangelho da Graça. Quando você vai estudar sobre este livro, os comentaristas dizem que o verso-chave está lá no capítulo 20, quando fala que aqueles sinais haviam sido dados para que as pessoas creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e tenham vida no nome de Cristo. Ora, ali realmente fala o propósito dos sinais. Então, os milagres têm esse propósito. Mas o tema, o verso-chave, na minha ótica, no que eu estudo a Bíblia, é exatamente essa passagem. O Evangelho de João quer mostrar a tremenda graça que é em Cristo Jesus. E, meus irmãos, ele, para mostrar isso, ele vai fazer um contraste, ele vai fazer uma comparação. Versículo 17, ele diz, olha, a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça por meio de Jesus Cristo. Veja bem, João escreve no primeiro século. A maior parte das pessoas era de ascendência judaica. E até os gentios convertidos eram gentios que tinham familiaridade com Israel. Então, a figura principal do judeu é a figura de Moisés. Por meio de Moisés, o povo de Israel saiu do Egito. Por meio de Moisés, o povo de Israel recebeu a lei. Por meio de Moisés, o povo de Israel teve o tabernáculo. Então, a figura principal do judeu é Moisés. Qual é o referencial de ensino que eles tinham? Moisés. Aí João está chegando diante das pessoas e está dizendo o seguinte, ó, vivenciamos um novo momento, vivenciamos um momento melhor, um momento maior. Vocês que estão se convertendo, vocês que estão abraçando Jesus Cristo, entendam, Jesus Cristo não é alguém que está sob Moisés. Jesus Cristo é aquele que está acima de Moisés. E ele está dizendo, olha, vocês precisam entender que a relação que nós temos com Cristo não é uma relação de lei e de obrigação. É uma relação de graça e de devoção. Meus irmãos, João quer mostrar isso para a gente. Ele vai fazer essa comparação e esse contraste ao longo do livro em diversas passagens. E se você observar o livro a partir dessa ótica, o quanto que você será enriquecido, o quanto que você entenderá por que algumas colocações ali são feitas. Eu não queria ser exaustivo,
nessa apresentação. Mas eu queria mostrar aqui alguns desses princípios, algumas dessas situações. Já no capítulo 1, se você observar um pouquinho mais adiante, Jesus vai conhecer um personagem chamado Natanael. Observa, por favor, no versículo 45, diz assim: Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, sobre quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Natanael perguntou: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, olha, está dizendo: achamos aquele de quem Moisés escreveu. E Natanael pergunta: será que é bom mesmo? Será que realmente é alguém que vale a pena ser seguido? Aí, observa como é que continua dizendo. Versículo 47. Vendo Natanael aproximar-se, Jesus referiu-se a ele: Este é um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Meus irmãos, se nós entendermos um pouco o Velho Testamento, nós vamos nos lembrar que Moisés, quando escreveu o Gênesis, Moisés falou sobre um homem que se chamava Jacó. E Jacó quer dizer enganador. Jacó quer dizer dolo. E esse Jacó foi transformado em Israel. Quer dizer, do enganador se tornou Israel. Jesus está pegando essa situação e está falando: olha, eis aqui, aquele que não tem dolo, mas que tem Israel. Entendendo um pouco mais. Observa, por favor, ou como é que está aqui no verso 48. Natanael perguntou-lhe: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Figueira na Bíblia está associado com obras. Lembra quando Adão pecou? Adão vai se vestir com folhas de figueira. Então está associando a questão do Velho Testamento voltada a obras. Olha só o que diz aqui um pouco mais embaixo. Natanael respondeu: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ao que Jesus disse: Porque te disse que vi debaixo da figueira, tu crês? Pois verá coisas maiores. Acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Se você se lembra a história de Jacó, que se transformou em Israel, lembra que é disso que Jesus está falando? Jacó tem um sonho em Betel. Nesse sonho, ele vê uma escada. E naquela escada, ele vê os anjos subindo e descendo. Meus irmãos, não é isso que Jesus está dizendo? Ele está dizendo, olha, Natanael, assim como Jacó, ele teve uma visão onde ele viu os céus abertos, e naquela visão, naquele sonho, ele viu uma escada que chegava até os céus, e os anjos subiam e desciam por essa escada. Eu quero que você entenda que eu sou a escada. Você vai ver os céus abertos e você vai ver os anjos subindo pelo Filho do Homem e descendo pelo Filho do Homem. Observa o que o Evangelho está nos dizendo? Que Jesus Cristo é aquele de quem Moisés escreveu. E Moisés escreveu sobre Jesus Cristo para mostrar a supremacia que há em Cristo. Até os anjos precisam de Cristo para chegar ao Pai. Não é que os anjos pecaram, não é que os anjos, assim, eles precisam do sangue de Jesus. Mas é que a supremacia de Jesus é tal que até os anjos precisam de Jesus para chegar a Deus. Ora, os anjos não precisam da lei, mas os anjos também precisam da graça que há em Cristo, não para ser perdoados, mas para poderem chegar ao Pai. Então, o que o Evangelho de João vai nos mostrar? A graça que há em Cristo. Se você observar que há sempre essa comparação entre Moisés e Jesus, você vai entender muito mais o Evangelho de João. Para ficar ainda mais claro, no capítulo 2, vai ter aquela situação onde Jesus transforma água em sangue. Qual é o primeiro milagre que João procura registrar? Os outros não procuraram registrar isso, mas João fez questão de registrar e registrou como o primeiro milagre. Com Jesus Cristo, que é graça, a água se transforma
eu falei sangue, transforma em vinho. Mas se você se lembrar, qual foi a primeira praga de Moisés no Egito? A primeira praga de Moisés no Egito foi a água virar sangue. Então, com a lei, a água vira sangue. Qual é o primeiro sinal, qual é o primeiro milagre de Jesus Cristo? A água vira vinho. Percebe a diferença? A lei veio por Moisés, e por Moisés a água vira sangue. Pela lei, a água vira sangue. Mas a graça vem por Jesus Cristo, e pela graça, por Jesus Cristo, a água vira vinho. Então, o Evangelho de João está colocando diante dos seus ouvintes, está colocando diante dos seus leitores. O que vocês preferem para a vida de vocês? Vocês preferem continuar sob o peso da lei, seguindo Moisés, com água virando sangue? Ou vocês preferem se entregar à graça que é em Cristo, com água virando vinho? Com Moisés é pela lei, é pela obrigação. Com Jesus Cristo é pela graça, é pela devoção. Meus irmãos, se nós entendermos isso, a gente vai ter os nossos olhos abertos para caminhar por esse livro. E não só para entender o livro, mas para perceber o quanto que a graça conquista, o quanto que a graça encanta. Capítulo 3, você vai se lembrar que tem a história de Nicodemos, como vai procurar Jesus. E como é que o texto procura apresentar Nicodemos? Principal dos judeus, versado na lei. Tanto é que Jesus chega nele e fala assim: tu és mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Então, a lei, meus irmãos, pode realmente nos trazer diversas orientações, diversas restrições, diversas imposições. Só que a lei não consegue transformar o coração. E aí Jesus vai dizer a Nicodemos, a este homem que era versado na lei, que conhecia muito de Moisés. Jesus vai dizer para aquele homem o seguinte: se não nascer de novo, não podes receber o reino de Deus. Ora, a lei não vai te dar condições de conhecer o reino de Deus, de ver o reino de Deus. A lei, Moisés, são limitados. Aí Nicodemos fala: o que eu devo fazer? Eu devo entrar no ventre da minha mãe? E Jesus vai dizer: não, não é assim. Quem nasceu da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não é o que você faz, é que o Espírito da graça faz no seu coração. Então, meus irmãos, então, meus amigos, percebe qual é a essência do Evangelho? A lei pode fazer de você o principal dos judeus. A lei pode fazer de você uma pessoa profundamente versada, conhecedora, culta. Mas a lei não pode te fazer nascer de novo. A lei não pode transformar a sua alma, o seu coração. Só quem pode fazer isso é a graça que há em Cristo Jesus. E para ficar ainda mais claro, no diálogo que Jesus tem com Nicodemos, geralmente a gente para ali nos versículos 3, no versículo 6 ou no versículo 7, só que o diálogo vai adiante. O diálogo chega até o versículo 14. Versículo 14 fala assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Percebe mais uma vez a comparação com Moisés? Moisés no deserto levantou uma serpente, e as pessoas que murmuravam, quando eram mordidas pelas serpentes abrasadoras, elas tinham que se voltar até a serpente de bronze. E olhando para a serpente de bronze, elas eram então curadas do veneno da serpente abrasadora. Aí Jesus está dizendo: olha, Moisés levantou aquela serpente de bronze estava falando para mim, estava falando de mim. Todos aqueles que são envenenados pelo pecado, assim como no deserto, quem era envenenado pela serpente abrasadora tinha que olhar para a serpente de bronze, todos aqueles que são envenenados pelo pecado têm que olhar para mim, têm que me ver levantado numa cruz e observar que ali o pecado delas foi perdoado. Meus irmãos, a graça está em Jesus Cristo. É por Jesus Cristo que nós somos realmente perdoados do veneno do pecado, da maldição do pecado, da condenação do pecado. A lei por meio de Moisés,
mas a graça em Jesus Cristo. Se nós observarmos, nós vamos perceber que isso vai delineando todo o Evangelho de João, vai mostrando assim cada uma das situações. Me permita seguir. No capítulo 4, vai ter a mulher samaritana. E qual é a questão com o povo samaritano? O povo samaritano, eles adoravam a Deus a partir do Pentateuco, que são os 5 livros de Moisés. Aí o povo samaritano acreditava em Jacó. Tanto é que quando Jesus fala assim, dá-me de beber, né, a mulher fala assim, olha, o Senhor é maior que o nosso pai Jacó? Aí quando Jesus vai e revela o coração daquela mulher, ela fala assim, olha, os judeus falam que nós devemos adorar em Jerusalém, mas nós achamos que a gente deve adorar em Samaria. E o Senhor, o que o Senhor diz? Vai ser por meio da lei de Moisés? É a lei de Moisés que vai nos levar realmente a pertencer ao Deus Todo-Poderoso? O que o Senhor diz? Aí Jesus fala, olha, realmente, vocês adoram o que vocês não sabem. Os judeus adoram o que sabem, porque a salvação vem dos judeus. Realmente é verdade. Mas chegou a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai, não é em Jerusalém, não é em Samaria. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Percebe o que é a graça que é em Cristo? A lei de Moisés ia colocar imposições, ia colocar obrigações, ia colocar assim, restrições. Por aqui você tem que ir, por ali você não pode ir. Tem que ser desse jeito, de outro jeito não é possível. Mas a graça vai dizer o seguinte, é em espírito, é em verdade. Meus irmãos, nós precisamos perceber a supremacia do que há em Cristo. E João vai mostrar a grandiosidade de Cristo, comparando e contrastando. Moisés eu não estou menosprezando, a lei eu não estou dizendo que não tem o seu valor. O que nós estamos dizendo é que assim como a luz de uma lanterna perde importância diante da luz do sol, a pessoa de Moisés perde importância diante de Jesus Cristo. Assim como a luz de uma lanterna, por mais potente que seja, perde importância ao meio-dia, a lei perde a sua importância diante da graça. E nós precisamos então entender isso. Moisés com a lei obrigava, Jesus Cristo com a graça cativa. Como é que nós queremos viver? Vivamos sempre sobre a graça que há em Cristo Jesus. Quero seguir. Capítulo 5 vai ter a cura de um paralítico. E esse paralítico estava no templo, num tanque de quem ia para o templo. E ali, então, o tanque era chamado de Betesda. Betesda quer dizer casa de misericórdia. Só que ali naquele tanque tinha vários enfermos. E ao invés de misericórdia, os enfermos ficavam disputando para ver quem teria cura. Porque eles achavam que um anjo moveria as águas. E quando o anjo movesse as águas, quem mais se esforçasse, quem conseguisse chegar às águas, esse seria curado. Os demais não. Percebe como é que é a lei? A lei é igual ao vestibular. A lei cobra esforço. E se você não fizer 100% do jeito que a lei mandou, seu esforço todo não valeu nada. Não é assim o vestibular? Vestibular cobra que você estude. E por mais que você tenha estudado, se você não chegou na nota que o vestibular estabeleceu, seu esforço todo não valeu de nada. Então, ora, chamava casa de misericórdia, mas não tinha nada de misericórdia. Tinha era sofrimento, tinha era competição, tinha era frustração. Aí Jesus Cristo chega no paralítico e Jesus Cristo vai trazer cura. Tão somente a partir dele. Nada a ver com o tanque, nada a ver com o anjo que desceria, nada a ver com alguém levando o paralítico, nada a ver com o esforço do paralítico, nada a ver com a lei de Moisés. Tão somente porque a verdadeira casa de misericórdia, a verdadeira manifestação da graça está em Jesus Cristo. Nele vem graça sobre graça. E aí, meus irmãos, nos cativemos com essa graça maravilhosa.
Eu não quero ser exaustivo, por isso que eu estou passando rapidamente por cada capítulo. Capítulo 6 vai ter aquela situação onde Jesus Cristo multiplica pães. E no que Jesus Cristo multiplica pães, as pessoas começam a seguir Jesus Cristo. Aí Jesus fala assim, olha, vocês estão atrás de mim porque vocês comeram pão e se saciaram. Trabalhai não pelo pão que perece, mas pelo pão que dura para a vida eterna. E aí então, os discípulos, as pessoas vão questionar Jesus. Tu és maior do que o nosso pai, tu és maior do que Moisés, que nos deu pão no deserto? Ora, lá no deserto, o povo comeu pão 40 anos, comeu o maná que caía do céu. Você está dizendo que você é maior do que Moisés, que nos deu aquele pão? Eles estão entendendo que realmente precisavam fazer uma escolha. Não era acrescentar Jesus Cristo a Moisés, era escolher entre Cristo e Moisés. Mas no primeiro momento, eles queriam ficar era com Moisés. Aí Jesus vai dizer o seguinte, ó, realmente, Moisés deu pão para o povo no deserto. Seus pais comeram pão no deserto, mas todos eles morreram. Aquele pão que Moisés deu teve um valor, mas um valor temporal. Teve valor, mas um valor passageiro. Aquele pão, na realidade, estava apontando para mim, mostrando que eu sou o verdadeiro pão que desce do céu e dá vida ao mundo. E quem come deste pão aqui, jamais perecerá. É vida eterna. O que mais uma vez nós estamos percebendo? A diferença do que havia em Moisés para aquilo que há em Cristo. Em Moisés era lei, mas em Cristo é graça. E graça sobre graça. Oh, meus irmãos, que livro maravilhoso. Como é gostoso aprender das Escrituras, ter os nossos olhos abertos para entendermos mais e mais a palavra do Senhor. Eu quero colocar aqui um último exemplo. E então eu queria falar sobre as implicações dessa graça de uma maneira muito breve. O último exemplo está no capítulo 8 de João. E ali é o exemplo por excelência. Ali, mais uma vez, fica nítida a comparação entre Moisés e Jesus, a diferença entre a lei e a graça. No capítulo 8, pegam uma mulher, e o texto é claro em dizer que ela foi pega em flagrante adultério. Trazem essa mulher até Jesus e colocam da seguinte maneira: Senhor, ela foi pega em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou que ela fosse apedrejada. O que o Senhor diz? Percebe que ficou claro que está colocando assim Moisés e Jesus um diante do outro para saber o que cada um vai dizer? Eles já sabiam o que Moisés mandou fazer. Moisés falou que era para ser apedrejado. Porque, meus irmãos, por Moisés é lei. E a lei é muito clara. Pecou, morre. A lei não usa de misericórdia, não usa de tolerância, não usa de flexibilidade. A lei é clara. Pecou, morre. Um exemplo simples. Na época de Moisés, teve um homem que foi pego pegando lenha no dia de sábado. Pegaram o homem, levaram até Moisés, Moisés consultou a Deus e Deus falou que o homem deveria ser morto, porque era lei. Então, veja bem, você conseguiria imaginar razões válidas para um homem pegar lenha no dia de sábado? Bom, por mais que estivesse quebrando a lei, mas eu imagino. Talvez ele esqueceu de pegar lenha na cesta e precisava cozinhar. Bom, foi falha? Foi, mas ele precisava comer. Talvez a lenha que ele pegou foi pouca. Ou talvez a lenha que ele pegou na cesta estava molhada, não pegava fogo. Ou talvez ele tivesse filho pequeno e a criança, ela não quer saber que dia é da semana, a criança está com fome, a criança quer comer. O que eu estou colocando aqui não é maldizendo a lei, é só falando do rigor da lei. Por mais compreensível que fosse o fato de alguém pegar lenha no sábado, a lei não quer saber disso, porque a lei é dura. A lei é assim, errou, tem que morrer. Aí o pessoal pega uma mulher adúltera e coloca diante de Jesus e fala: Moisés falou que é para ser apedrejada. A lei é assim. O que tu dizes? Meus irmãos, pensem comigo. Eu consigo entender razões para alguém pegar lenha no sábado.
Você consegue imaginar algo que justifique o adultério? Percebe que, diferente de pegar lenha no sábado, o que a lei já condenaria, ser pego em flagrante adultério é algo que não tem explicação, que não tem justificativa? Aí, diante disso, pergunta: Senhor, o que o Senhor manda fazer? Qual a diferença da graça diante da lei? Aí Jesus Cristo diz aquilo que realmente é a mais pura expressão da graça. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Meus irmãos, se nós quisermos viver a partir da lei, a gente tem que atirar pedra em todo mundo. E olha, atirar pedra até em si mesmo. Se nós quisermos viver uma relação a partir de Moisés, meu pai, minha mãe, meus filhos, meu cônjuge, eu mesmo, todos nós precisamos entender que não dá para lidar com a situação, porque todos somos pecadores. Aqueles homens deixaram as pedras e se retiraram. Jesus olha para a mulher e fala: cadê os teus acusadores? Aí, ninguém te condenou? Ela fala: não, Senhor. Bom, quem não tem pecado, né? O único que não tinha pecado era Jesus. Aquela mulher podia pensar assim: puxa, os outros não puderam me condenar, mas ele pode. Aí Jesus fala: nem eu te condeno. Graça. Graça. Os outros não condenaram porque os outros não, eles mesmos se sentiam acusados. Agora, Jesus Cristo não nos condena, não é porque ele está comprometido, não é porque, desculpa a expressão, ele tenha, desculpa a expressão, rabo preso. Não, não é porque ele tem telhado de vidro. Não, é porque a graça, ora, independente do quão mal tenha sido o meu pecado, independente do quão terrível, independente de qualquer coisa, a graça perdoa tão somente porque ela é perdoadora. Nem eu te condeno. Percebe a diferença entre a lei e a graça? Meus irmãos, se nós formos viver uma relação de lei, a gente tem que apedrejar todo mundo a toda hora, apedrejar até a si mesmo. Mas se nós formos viver uma relação de graça, a gente consegue, pela graça, a gente consegue aceitar as pessoas a partir das suas falhas, a partir dos seus erros. A gente consegue aceitar a nós mesmos, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros. O que nós queremos? Nós queremos viver a partir da lei que é em Moisés ou da graça que é em Cristo. A lei obriga, a graça convida. Meus irmãos, em nome de Jesus, entendamos isso. Eu quero encerrar colocando aqui as implicações da graça. Então, a graça não obriga, mas a graça transforma. E vamos perceber rapidamente o que a graça faz? Aquela mulher samaritana, ela, diante da pessoa de Cristo, da graça, ela abre o coração e ela diz: não tenho marido. Não porque havia uma cobrança para ela confessar, mas porque a graça promove isso no coração de quem tem sede. A graça nos leva a reconhecermos quem nós somos. No capítulo 5, Jesus Cristo olha para aquele paralítico e Jesus Cristo fala assim: levanta, toma teu leito e anda. Porque, meus irmãos, a graça capacita. Aquele homem, pela graça, estava capacitado a fazer o que até então nunca tinha feito. Levanta. A graça capacita. E a graça responsabiliza. Toma teu leito. Até hoje, quem carregava teu leito eram os outros. Mas agora, a graça que te capacitou também te responsabiliza. Esse leito é teu, você deve levar. E a graça, meus irmãos, promove progresso. Anda. Levanta, toma teu leito, anda. Se é realmente a graça de Jesus Cristo, ora, o pecador, o adúltero, ele não apenas é perdoado, ele é capacitado agora a ser fiel. O alcoólatra, ele não apenas é perdoado, ele é capacitado pela graça do Senhor a vencer o alcoolismo. Alguns do dia para a noite, outros um processo, mas a graça capacita. Então a graça, ela não apenas perdoa e deixa a pessoa no mesmo estado de putrefação. Pelo contrário, a graça perdoa e habilita a pessoa a sair daquele estado. A graça responsabiliza. Olha, vamos sair então dessa situação de deixar todo mundo cuidando de você, menos você mesmo. O paralítico tinha dito: não tem ninguém que me leve até o tanque.
Mas Jesus está dizendo, agora você não precisa que ninguém mais te leve. Toma teu leito. Meus irmãos, quem realmente é alcançado pela graça, passa a assumir a responsabilidade pelo seu caminhar. Já viu aquela pessoa que no início, para ela fazer parte de uma igreja, ela precisava ser buscada na casa dela? Ela era convidada e chegava na igreja, as pessoas tinham toda uma atenção especial com ela? Ora, eu entendo que no início é assim, mas depois que a pessoa realmente experimentou a graça, agora vamos ter responsabilidade, né? Agora, meu leito não é mais responsabilidade dos outros, meu leito é minha responsabilidade, eu devo tomar o meu leito. As pessoas não têm que ficar me paparicando para eu continuar na igreja, para eu fazer isso ou para fazer aquilo. Agora eu sou responsável pelo meu leito. Tem pessoas que ficam 6 meses, 1 ano, 2 anos, fica a vida inteira na igreja e todo mundo tem que ficar pisando em casca de ovo, porque senão a pessoa fica chateada e quer sair da igreja. Cadê a responsabilidade da graça? E, meus irmãos, a graça promove progresso. Toma teu leito e anda. Avança. Saia da prostração, saia da estagnação, avança. A vida cristã, caminhando na graça, é uma vida de progresso. Ora, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, mais e mais. Progresso. Toma teu leito e anda mais e mais até ser dia perfeito. E, meus irmãos, a graça, ela nos liberta de uma forma completa. Jesus olha para aquela mulher adúltera e Jesus diz assim, nem eu te condeno, vá e não peques mais. A mesma graça que perdoa, a mesma graça que absolve, a mesma graça que salva, é a graça que liberta e responsabiliza. É a graça que traz compromisso. Vá e não peques mais. Oh, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, mergulhemos nessa graça, bebamos dessa graça, nos inundemos dessa graça. É graça sobre graça, como disse o Evangelho de João. Que essa palavra, de alguma maneira, seja não apenas esclarecedora sobre o Evangelho, seja não apenas assim, encantadora pela riqueza do texto, mas que essa palavra também seja impulsionadora, seja motivadora, seja conquistadora a corações que se entreguem totalmente a essa graça maravilhosa. Louvado seja o precioso nome do Senhor. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Muito obrigado pela atenção. Vamos falar com Deus de novo. Pai amado, obrigado pela tua misericórdia e pela tua graça que são sobre nós. Nos ajuda, Senhor, a vivermos a partir dessa realidade. Nos ajuda, ó Pai, a vivermos de maneira que a tua graça seja percebida em nós. Obrigado. Louvado seja o teu nome por Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome pela tua graça maravilhosa. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos, um carinhoso abraço. Amanhã à noite nós teremos o nosso culto de oração e estudo bíblico aqui na igreja. Contamos com a presença dos que puderem. E os que não puderem, é só nos acompanhar às 20 horas que teremos estudo bíblico. Carinhoso abraço, até mais.